Então, estou passando agora para a gente começar os nossos estudos de Aristóteles, tá? Eu tinha pensado em fazer um outro vídeo semana passada, só que mesmo o vídeo introdutório de Aristóteles é um vídeo muito extenso. Então eu decidi deixar aí para essa semana, para a gente poder começar um pouco mais, com um pouco mais de calma. E aí eu já vou começar a discutir algumas teorias que ele propõe, tá? Vocês vão notar agora, no início do estudo de Aristóteles, que existe uma mudança de tom muito grande no que diz respeito à nossa leitura de filosofia, né? Platão tem uma leitura muito mais dialógica e muito mais dedicada à maneira, a uma fluência quase que literária aí da produção filosófica, e Aristóteles não é assim. Tá? O Aristóteles ele já tem um discurso mais direto. Muitos dos alunos do Platão, né? Então a gente vai contrastar hoje Aristóteles com Xenócrates, né? Que é um outro aluno do Platão e que acabou assumindo a academia depois dele, né? Depois do próprio Platão. Eles têm um trabalho que é um pouco mais dedicado ao discurso da verdade. No caso de Xenócrates é um pouco mais dogmático. No caso de Aristóteles, ele é mais sistematizado, mas eles têm um estilo de escrita muito diferente daquela que foi produzida, que foi estabelecida em Platão. Tá? Então, vocês já vão sentir o choque aqui. O Aristóteles ele é bem elaborado, ele é bem complexo nas suas reflexões e ele trabalha com uma densidade filosófica muito grande que fica bem aparente nos seus textos. Né? Os textos platônicos eles tendem a ser um pouco mais suaves na maneira de se colocar. Aristóteles não é nada suave, Aristóteles é bem mais pesado. Ele também é um autor muito legal, ele também é um autor que tem muita coisa interessante. Eu sou mais fã do Platão, né? Mas à medida que a gente vai explorando um pouco a obra do Aristóteles, a gente vai entendendo por que ele foi tão utilizado, por que ainda hoje existe um fôlego muito grande do pensamento aristotélico no sentido estrutural da concepção da filosofia e da ciência, né? E por que o Aristóteles foi entendido, digamos assim, como uma espécie de marco, né? Se vocês pegarem, por exemplo, Lozano, que é um dos grandes estudiosos da teoria da história do direito da Itália ali do início do século XXI, né? Que tem uma obra, a principal obra dele, que é chamada Sistema e Estrutura no Direito, ela tem 11 anos de preparação, né? E vira uma obra para nós, ela foi traduzida em 3 volumes, essa obra. Ele é um autor que discute de uma maneira bastante interessante, bastante cuidadosa, o que significa o conceito de sistema para os gregos. Né? E ele é muito diferente do que é para nós, evidentemente, mas ele tem uma riqueza, é um modelo que tem uma riqueza muito grande, que tem uma sedimentação, uma densidade muito grande ao mesmo tempo. Né? Ele não aparece, digamos assim, como um esquema que opera a partir de uma estrutura lógica complexa autônoma, mas ele aparece já no sentido de uma coleção de conhecimentos que estão intercalados e que se influenciam uns aos outros, ainda que essas influências nem sempre fiquem aparentes. E isso é uma coisa que o Aristóteles trabalha com grande habilidade. Né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, ele mesmo já dá esses tons, já oferece esses tons no início da filosofia dele. Ele fala, olha, a filosofia ela tem ramos de preocupação e alguns desses ramos eles vão ter derivações. Né? Então ele vai dizer, ele bifurca a filosofia dele na maioria das vezes. Ele vai dizer que existem 3 universos de preocupação iniciais: das coisas materiais, o dos entes imateriais e o universo das coisas em sua expressão, ou seja, no âmbito da sua linguagem. Então a gente teria o mundo físico, o plano metafísico e o plano da linguagem, e ele, nessa reflexão, inclusive, ele coloca um dos grandes problemas que nós temos para analisar a concepção da linguagem na filosofia, que é justamente não saber como definir a natureza, ou estabelecer uma natureza própria para a linguagem. Né? É, de forma muito interessante, ele vai pegar cada um desses campos e ele vai criar subdivisões. Eu vou explicar melhor depois, né? Mas ele vai dizer, por exemplo, olha, se eu for estudar a materialidade, a física é evidentemente o corpo central de análise desse universo material, dos entes materiais como tais, em suas qualidades, em suas estruturas extensionais. Né? Então aí eu tenho um dos principais elementos de observação, estudo e dissecação da materialidade, reunido a outros modelos de ciências, né, que são aplicadas. Ao passo, quando eu vou estudar elementos imateriais, eu tenho a metafísica como sendo uma ciência primordial, que ele não chama bem de metafísica, ele chama de primeira ciência ou primeira filosofia. Né? Esse tameta,
tá metatafísica, esse termo está metatafísica, esse termo que é utilizado, né, para falar sobre as coisas que estão além do mundo físico, ele é mencionado por Aristóteles, cunhado de certa maneira por ele, mas não é utilizado agora como nome dessa ciência, né, dessa primeira filosofia. Né? Então aí você teria a primeira filosofia e, evidentemente, as dissecações mais específicas sobre a natureza da alma, que vão compor essa preocupação que transcende os limites do plano físico, que está lá falando sobre coisas imateriais. Né? E, por fim, a gente tem o plano da linguagem, em que ele vai ter duas grandes discussões, uma delas referindo-se especificamente ao plano da dialética e o outro ao plano da retórica. Né? Se a gente quiser falar um pouquinho sobre ciências em traços mais específicos, mais especiais, a gente pode falar em lógica e teoria da alma, a gente pode falar em física e estrutura das ciências, e a gente pode falar em dialética e retórica. Né? Então a gente tem as prospecções específicas, é mais amplo do que isso, mas por enquanto vamos deixar assim. A gente vai entrando nos detalhes das produções científicas, inclusive a partir da Ética Nicômaco. Tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como ele é organizado. Meu problema hoje é tentar responder a pergunta do porquê Aristóteles faz filosofia e como ele produz essa filosofia. Né? Mas principalmente o porquê ele produz a filosofia e por que ele enxerga essa divisão tríplice que eu acabei de colocar para vocês, né, de entes imateriais, entes materializados ou entes materiais e linguagem. Como é que ele chegou a essa conclusão, como é que ele entendeu que deveria dividir a filosofia dessas formas, sendo que na época dele você tem uma multiplicidade de vozes e opiniões, posicionamentos que vão ser divergentes no que diz respeito a essa maneira de enxergar o tema central da filosofia. Né? Então seria mais ou menos essa ideia. Veja, aqui na capa, depois dei uma olhadinha. Se vocês quiserem, eu vou tentar achar um link e deixar para vocês. Eu descobri isso aqui enquanto eu estava preparando a aula, na verdade. Eu conheço tenho um certo repertório de quadrinhos filosóficos, que são duas paixões minhas, a filosofia e as histórias em quadrinhos, né? São duas coisas que eu gosto muito. E eu conhecia já Epicuro Sábio, né? Conhecia algumas reflexões filosóficas envolvidas em outros quadrinhos e tal, mas principalmente Epicuro Sábio, que fala da história do filósofo mesmo. Né? E esse Action Philosophers eu não conhecia, acabei descobrindo isso aí enquanto eu estava pesquisando uma imagem de Diógenes Laércio, e acabei encontrando esse quadrinho, vou olhar depois, estou procurando agora o ônibus dele, né? Ele é um quadrinho de 2006. E aí vocês têm o desenho dos filósofos, eu vou deixar a capa aí para vocês, tem ali na esquerda os filósofos que estão contemplados, pelo menos alguns deles ali, né? Estão ali no desenho, eu vou deixar para vocês descobrirem quem é quem, né? Tirando o fato que Platão está aqui em cima e ele está se autodeclarando, né, como tal, né? Daí tem as razões aí para eles brincarem, né, para os autores brincarem com essas torções aí dos filósofos, né? Falando no próprio, está aqui Diógenes Laércio, né? Imagem, estátua que eu encontrei de Diógenes Laércio que eu queria trazer justamente para cá, para a gente poder começar o nosso diálogo. Né? Então eu queria justamente, como é uma matéria um pouco mais... Cara, ela é bem abstrata, né? O Aristóteles ele é muito abstrato, e a maneira de ler ele ganha assim, então a gente tem um salto, um incremento na maneira de ler a filosofia. Ela se torna subitamente muito mais difícil de exemplificar. Porque os próprios exemplos que o Aristóteles encontrava eram exemplos contextuais do seu tempo, eram coisas que diziam respeito a como ele enxergava a produção da ciência. Mas tem umas contribuições que são fantásticas, e no final, eu creio, o objeto central da filosofia aristotélica fica muito claro, né? E como ele enxerga a filosofia fica logo de cara muito, muito claro. Né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, eu coloquei um contexto da produção aristotélica e parti da base do Diógenes Laércio, num texto, num livro, em 2 volumes, chamado Vidas de Ilustres Filósofos. Né? Nesse texto ele vai comentar a vida de vários filósofos, inclusive Sócrates, Platão, próprio Aristóteles, alguns alunos de Aristóteles, vai comentar pré-socráticos, vai comentar alguns filósofos que são contemporâneos ali do próprio Diógenes e assim por diante, e vai tentar ali traçar uma espécie de historiografia da filosofia, né? Vai tentar trazer relatos mais precisos, das formas mais precisas que ele consegue encontrar, a respeito de como aconteceu a produção da filosofia, como esse pensamento surgiu, o que ele fez e a que ele veio. Então aqui a gente tem um repositório muito interessante de reflexões sobre por que a filosofia efetivamente surgiu. Né? A gente discutiu em Platão que a raiz, o objeto central da filosofia era justamente o descobrir das coisas, né, o descobrir das qualidades essenciais pertinentes a um ente. Então ali está colocada a proposta inicial. Agora a questão que vem, que é colocada em jogo, que está em jogo agora, tem uma ampliação.
né? O Aristóteles ele passa a ter uma visão mais cosmogônica da coisa, quer dizer, tentar entender efetivamente o que significa essa ideia de essência, o que significa discutir o ser, né? Essa é a pergunta central da filosofia dele, como a gente vai ver daqui a pouco. E para a gente entender por que ele chegou a essa pergunta, seria interessante a gente dar uma espiadinha na vida dele antes de tudo. O Aristóteles ele tem uma vida muito diferente da vida de Platão e de Sócrates. Sócrates, como a gente disse, tinha sido soldado, pedreiro, tinha tido uma vida mais brutal. Platão tinha tido uma vida financeiramente confortável, né, mas ele foi, em certa medida, um sujeito envolvido, engajado na política, um sujeito que viajou muito, viajou por várias partes do Mediterrâneo, né, teve uma educação privilegiada, mas era um sujeito que ainda assim tinha hábitos um pouco mais próximos dos hábitos socráticos e talvez mais distantes daqueles hábitos aristocráticos, da ideia de privilégios, de estratificação social. O Aristóteles já não é assim. O Aristóteles, né, para vocês terem uma ideia, a primeira descrição que ele faz, né, que Diógenes Laércio faz aí de Aristóteles, é de que ele era um sujeito que se preocupava muito com suas vestes, né, com a maneira como ele andava trajado, com os anéis que usava e com o asseio da sua aparência. Então ele era um sujeito que se preocupava muito com a maneira como ele iria aparecer socialmente, com a imagem dele em meio aos seus pares. E isso é interessante, porque ele teve uma ligação muito mais profunda do que Platão, por exemplo, teria tido, com cortes reais, com espaços da nobreza, né? O Aristóteles ele tinha uma ligação um pouco mais profunda com a vida política do Mediterrâneo, notadamente com a vida política da Macedônia, né? Ele tinha nascido em Estágira e ele era filho, né, de Estagirita com Macedônio. Então, assim, ele tinha uma herança da Macedônia. E essa herança vai pesar nos ombros dele. O Aristóteles ele foi criado, a rigor, para ser Ele tinha sido criado, né, na juventude para ser médico. Ele descendia de uma família de médicos, né? Então, tio médico, pai médico, eles tinham sido médicos na corte da Macedônia, então tinham ligação muito forte com Filipe II, né? E o Aristóteles foi criado como o último legatário dessa história. Ele era para ele ter sido médico e ele acabou se desviando dessa vocação lá com seus 17 anos de idade. Ele entendeu que não era isso que ele queria para a vida dele. Ele tinha, né, já nessa época, tinham feito lá contatos políticos, né, ele já tinha um entranhamento bastante próximo, ele foi levado já a entender o que significava a vida numa corte macedônia, né, na corte macedônia, e ele, basicamente, ele estava sendo preparado, ele estava sendo nutrido para ser médico da corte mesmo, para trabalhar como médico, né. Reza a lenda que ele era descendente, teria descendência do próprio Asclépio, né, que teria sido uma figura lendária, ancestral dos médicos, um médico que era ancestral de todos os médicos, e teria passado por um processo de deificação, tão bom o cara era, né? Esse processo mais tarde fica conhecido como evemerismo, né? Tem um autor chamado Evêmero, acho que é do século II ou III depois de Cristo, desculpa não lembrar, mas o Evêmero ele descreveu várias situações em que os feitos de um indivíduo foram tão grandiosos que esse indivíduo passou a ser visto pelas pessoas como um deus, né? E teria sido o caso com Asclépio, né? Tão competente, tão adequado como médico ele era, que ele teria sido colocado como um deus. Tem gente que diz que ele era simplesmente um deus, não tinha nada a ver, nunca tinha existido um Asclépio. Tem gente que fala que era uma coincidência de nomes, que o nome do médico tinha sido dado em homenagem ao nome do deus. Enfim, tem várias versões aí. O fato é que Aristóteles supostamente seria descendente da linhagem mais nobre e mais competente de médicos. E aí pensem que uma das primeiras atitudes desse cara na juventude dele, lá no início da vida adulta dele, foi recusar esse legado, abandonar a família, abandonar o tio que estava alimentando ele, cuidando dele para ele ser médico, virar as costas e sair dali e foi para Atenas para receber educação como filósofo. Lá ele teria ficado hospedado com Platão, né? Teria ficado abrigado lá com Platão e teria se tornado aluno de Platão, né? Teria sido aluno do Platão por um longo tempo. 2 décadas, ele teria permanecido com Platão, vivendo em Atenas, né? Participou, portanto, ativamente da vida na academia, foi um acadêmico, foi estudante da academia, aprendeu filosofia ali, escutou do mestre, do Platão, tudo o que ele podia aprender, né? E ao longo de todo esse tempo, ele conseguiu tomar uma consciência muito interessante, porque não é a única situação em que esse movimento
vai aparecer na história da filosofia, ele começou a entender que ele era um dos únicos que eram realmente fiéis ao pensamento platônico dentro da academia. Ele dizia que os demais membros da academia eles não conseguiam, não estavam interessados ou não conseguiam alcançar a estatura crítica do pensamento platônico, e por isso eles estavam desviando alguns dos princípios platônicos e maquiando esses princípios em outras filosofias. Logo, Aristóteles, que discordou tão fortemente do Platão em tantas questões, né? Mas mesmo assim, pelo menos ele discordava porque ele tinha compreensão dos domínios do mentor dele e porque ele estava disposto a discutir esses domínios, essas preocupações, essa produção, né? Tem alguns livros em especial que são abertamente discutidos por Aristóteles, né? E todos eles acabaram sendo citados na lista que Diógenes Laércio apresentou, né? A Metafísica, por exemplo, é uma crítica aberta à leitura que Platão fazia, né? Entre outras coisas, mas o Aristóteles vai fazer uma leitura que é literalmente uma crítica da República em sua política, né? Que nós vamos estudar. Faz também uma crítica aberta e poderosa às leituras de Platão sobre a alma, abandonando os princípios do Timeu, né, num tratado que ele chama de sobre a natureza da alma, né, e que depois vai ter legados muito fortes, vai ser reproduzido quase que ao pé da letra em outros textos. Por exemplo, quando você pega os textos de Averroes e Avicena sobre o assunto, principalmente Avicena, você vai ver uma reprodução fiel lá na filosofia árabe do pensamento aristotélico, né. Criticou pesadamente também aquilo, né, trouxe críticas e enriqueceu, inclusive, nesse sentido, as leis de Platão, né? Então, trabalhando ali a discussão sobre a questão das leis, sobre a questão da formação da experiência jurídica em seu tempo, né? Então, assim, o Aristóteles, na verdade, ele teve muitos pontos de discussão e de digressão, de rompimento com Platão, mas em muitas medidas ele foi, de fato, aquele que melhor compreendeu o mentor e que melhores discussões propôs com base nisso. Veja, a figura de Aristóteles era uma figura complicada no sentido específico da sua vida por uma série de razões, né? Além dele ter tido esse contato com a nobreza muito cedo e de ter muitas riquezas, o que afastava ele um pouco daquela realidade popular da qual partia um Sócrates que estudava a ética mais a fundo, por exemplo, né? Ele também, o fato dele ter sangue macedônio pesou muito para ele, por uma série de razões, né? A mais sensível, a mais aguda dessas razões é que, ao longo do período da vida de Aristóteles, a Macedônia começa o seu processo de expansão. E a invasão das terras do sul, das terras gregas pela Macedônia, faz com que entre os gregos de uma forma geral, e sobretudo entre os atenienses, cresça um sentimento antimacedônico. E isso significa que as pessoas que têm ligação cultural com a Macedônia, as pessoas que têm algum vínculo com a Macedônia, passam a ser mal vistas, encaradas talvez até como traidoras. Nesse caso, o próprio Aristóteles passou a ser muito mal visto por conta dessas invasões. Em determinados momentos, ele passa inclusive a ser entendido como espião. Agora, para a gente entender por que isso, vamos tentar olhar um pouquinho mais especificamente alguns detalhes pitorescos da vida dele. O Aristóteles, ele não permaneceu fixo apenas em Atenas, né? Ele se colocou em movimento e ele passeou, ele vagou por várias terras, né? Chegou a um ponto, inclusive, em que ele ficou sob a tutela de um governante chamado Hermias, né? E esse governante apresentou para ele, inclusive, uma mulher que depois se tornaria amante de Aristóteles. Ele acabaria casando com ela, e ele teria escrito para ela, reza a lenda, um elogio, um encômio, um elogio poético, e justamente porque estava perdidamente apaixonado por ela. Foi pesadamente ridicularizado pelos seus oponentes filosóficos e políticos por conta disso, que diziam que ele tinha sido escravizado pelos sentimentos de uma frágil mulher, né? Então, quem era escravizado pela fragilidade humana teria sido considerado inferior. Por caridade, lembrem-se que isso são observações de um ciclo patriarcal, né? Então vocês sabem muito bem que tipo de acoplagem de valores está aí, especialmente quem assistiu esses dias a preleção maravilhosa da professora Lígia, vai lembrar justamente de uma discussão a respeito dos termos associados às mulheres. Ela comenta lá que fragilidade é tipicamente associada à mulher. Aqui vocês têm um vínculo ainda mais gravoso dessa história, né? Quer dizer, a mulher, por ser frágil, jamais poderia submeter o homem. Lá estava Aristóteles agora, com seu coração inclinado e submetido a uma mulher por paixões. Teria sido considerado mais fraco por isso. E para piorar a situação, por conta dessas ligações, e também por conta da ligação de Hermias com a corte macedônica, Aristóteles, que em determinado momento visitou a corte da Macedônia, passou parte de sua educação lá, estudou lá, dialogou com pessoas lá, foi emissário lá,
acabou fazendo amigos de tal forma lá que mesmo no retorno dele para Atenas, as suas amizades se mantiveram. E ele trocava cartas intensamente com amigos que ele tinha na corte, mesmo depois dele deixar de ser um emissário na corte da Macedônia e voltar a viver entre os gregos. Por conta dessas coisas, as pessoas começaram a achar que ele tinha atributos dúbios na sua personalidade. Um homem de sangue macedônio, conhece o pessoal da corte, era amigo de pessoas com influência, com poder e influência sobre Filipe II, né? Então era muito suspeito, muito estranho que esse homem aí permanecesse entre os atenienses, né? Participou da educação de Alexandre, esquisito, né? Ou seja, ele participa da educação do herdeiro do trono, justamente o expansionista. É muito estranho. E aí agora os atenienses começam a olhar torto para Aristóteles. Para piorar a situação dele, ele, em determinado momento da vida dele, ele decide que ele não quer mais pertencer à academia. Ele começa a ficar insatisfeito com o que está acontecendo dentro da academia, pelo que ele entende ser uma traição do pensamento de seu mentor. Mas e daí tem gente que diz que ele teria largado a academia depois da morte de Platão, mas o Diógenes Laércio fala que não, que durante a vida de Platão ele abandonou a academia, inclusive coloca uma frase de Platão sobre isso, que diz que Aristóteles teria mordido a mão dele finalmente e teria traído o próprio mentor, né? Apesar de ter estudado a vida inteira, ter comido da própria mesa de Platão, ele teria abandonado Platão e saído da academia, revoltado com as circunstâncias, né? Então veja, agora ele já tem 3 pontos de detração, né? A ligação com Hermes e com a corte macedônica, as trocas intensas de cartas depois dele ter sido emissário para a Macedônia, né? E o sangue macedônico, evidentemente, e além de tudo o abandono da academia e do círculo que poderia protegê-lo, né? Dentro da academia existe um outro sujeito muito destacado, um cara chamado Xenócrates. Xenócrates também era um grande aluno de Platão, não era considerado nem de perto tão bom quanto Aristóteles, mas era um sujeito que nutria um sentimento de irritação muito forte com Aristóteles, e ele mesmo nutria um sentimento anti-macedônio muito forte. Então ele achava que havia a possibilidade de ter um monte de espião da Macedônia ali em Atenas, e Aristóteles certamente seria um deles. Não dá para saber se foi por isso também que Aristóteles saiu da academia ou não, como é que foi a história aí, né? O fato é que o Aristóteles termina por abandonar a academia, mais ou menos na época, no fim da vida de Platão, vai construir a sua escola, mas as considerações que já pesam muito sobre seus ombros, por conta da educação, por conta da ligação da família dele com a corte, pelas trocas de cartas com a corte da Macedônia, e por conta dos avanços constantes, né, da luta que agora vai ser empreendida por Alexandre, ele acaba sendo considerado como um traidor e ele acaba tendo que fugir de Atenas, né? Ele é acusado, também é levantada contra ele uma acusação. Eu não acho que tenha sido Xenócrates, eu não me lembro quem foi. Mas enfim, perdoem só por isso, depois eu olho e comento com vocês. Mas ele é acusado de traição, é acusado de sedição, subversão da juventude e invenção de deuses de novo, né? Um pouco ele é considerado como subversivo por conta da carta que ele escreveu para a mulher que ele amava, né, por quem ele se apaixonou, e aquilo é utilizado como prova de que ele está divinizando essa mulher, porque ele coloca lá, a carta é uma carta super intensa, em que ele fala, mesmo os grandes heróis como Hércules e Perseu se curvaram em seus corações a tua beleza, e ele está comparando a mulher a uma deusa. Então eles falam, isso aqui é subversivo, né? Está inventando deuses, está criando relações, está quebrando a sacralidade do nosso mundo, não, está tudo errado. Então eles começaram a levantar essa acusação e ele já estava para ir a julgamento, né? Logicamente o objetivo principal era eliminar um pretenso espião, e o objetivo de seus adversários era eliminar Aristóteles. E aí ele pega as coisas dele e foge, vai embora, e ainda fala para as pessoas, né, sob a alegação de que ele jamais permitiria que se cometesse um segundo crime contra a filosofia. Então aqui se colocando na posição de um filósofo, de um grande filósofo, diga-se de passagem, né? E se equiparando a Sócrates, que teria morrido também em virtude de uma acusação, né? Ele vai fugir, então ele vai parar depois disso em Colchis, fica nessa cidade, né, continua vivendo a vida dele, descobre-se aí justamente, né, nessa parte que Diógenes Laércio conta de sua história, descobre-se que ele tem posses, que ele tem propriedade, que ele tem como se abrigar, ele continua produzindo filosofia, continua ensinando a filosofia, né, tem filhos de vários relacionamentos, um deles é chamado Nicômaco, em homenagem ao próprio pai de Aristóteles, né,
Supostamente é para Nicômaco que Aristóteles escreve a Ética a Nicômaco, né, para ensiná-lo nos caminhos da ética. E ele fala-se, inclusive, que ele teria justamente preparado o terreno para preservar a vida das filhas e teria deixado, né, já na sua velhice, um testamento que Diógenes Laércio dizia ter em mãos, né, durante a escrita da discussão dele, e que basicamente separaria, dividiria, né, esse monte de bens que Aristóteles tinha entre seus filhos, deixando eles muito bem cuidados, por sinal. Né? Ninguém sabe exatamente se isso é verdade. O Diógenes Laércio alega que Aristóteles morreu já em idade avançada, bebendo veneno. Acho que foi cantarela que ele bebeu, desculpem eu não lembrar também, não sei se foi cantarela, cicuta não foi, acho que foi cantarela ou láudano, alguma coisa assim. E daí ele teria morrido, provavelmente ele teria tomado veneno por conta da idade avançada, por não querer enfrentar as agruras da idade avançada, alguma coisa assim. É esquisito porque é um pouco fora do personagem dele, não tenho certeza aí sobre essa informação, mas é o que o Diógenes Laércio coloca já no começo da biografia que ele escreve. Vai saber, né? E aí está então a história do Aristóteles. Eu quero que vocês se concentrem em algumas questões. Tem outras que eu vou puxar aí ao longo do percurso, não vou falar agora, porque não vem ao caso. Mas se concentrem em algumas questõezinhas aqui, então. Por exemplo, o fato dele ter tido educação para pertencer à corte da Macedônia, família que era muito próxima de Filipe II, o fato dele evidentemente ter sido, né, emissário na Macedônia, ter sangue de macedônio e de ter sido mentor de Alexandre. Né? Reza a lenda, inclusive, que chega em as intrigas que ele viveu, nas brigas que ele viveu na corte, levariam ele, inclusive, a sofrer eventualmente um certo repúdio da parte de Alexandre, quando ele abandona, quando ele sai da corte da Macedônia, ele sofreria um repúdio de Alexandre. Né? Enquanto ele esteve na corte, o Alexandre, porque assim, a Estágira, quando foi conquistada pelos macedônios, foi destruída. Né? Quando ela foi conquistada lá por Filipe II. Alexandre gostava tanto do Aristóteles que, em homenagem a Aristóteles, ele mandou reconstruir Estágira. E diz que Aristóteles, né, Diógenes Laércio conta que Aristóteles, quando ele termina o movimento de educação dele de Alexandre, ele vai embora e como uma alfinetada, como um golpe de despeito mesmo, talvez de raiva aí, né, o próprio Alexandre teria homenageado Anaxímenes, que era um dos oponentes filosóficos dele, e Xenócrates, que era o grande oponente político e filosófico dele em Atenas. Né? Teria levantado homenagens a ambos. Imagina homenagear Xenócrates, que era o sujeito mais violento contra a presença dos macedônios em Atenas e na Grécia de uma forma geral. Enfim. Fala-se também então que o próprio Aristóteles, ele tinha, onde quer que ele passasse, na verdade, tinha essa questão da intriga política, não é? Diógenes Laércio, ele estende relatos ali de muitas alfinetadas, gente que atacou Aristóteles por ações individuais da vida dele, reduzindo, diminuindo pelas paixões dele, eventualmente diminuindo por conta de atitudes pontuais da vida dele, né? Então, por exemplo, quando ele vai homenagear, salvo engano, vai homenagear o pai dele, não, perdão, vai homenagear o Hermias, falando sobre a questão de como ele foi enterrado, das memórias de Hermes e tal. Muitos dos oponentes dele falam que aquilo era uma forma de rebaixamento, que era ridículo o elogio que ele fazia, né, que era um filósofo tolo, que era um esforço vazio fazer isso por um homem que havia morrido, cujas ações não teriam impacto positivo algum mesmo, porque era aliado dos macedônios, enfim. Então o Aristóteles, ele está muito mais claramente envolvido na vida política e nas intrigas de corte do que Platão poderia ter estado. Né? Então aí a gente já começa a ver um pouquinho de como a personalidade dele foi cinzelada, o que ele imaginava, como ele enxergava o mundo. Um pouco disso está aparecendo aí para nós já de cara. Né? Beleza? Tem mais detalhes, mas eu vou deixar por enquanto. Só concentrem-se nessa ligação com a Macedônia por enquanto. Ela vai ter importância já para nós, na maneira como as filosofias que estão em jogo aqui, que estão encartadas, são produzidas. Tá? O que o Aristóteles ofereceu de autêntico no seu pensamento em relação aos outros gregos, né, aos outros movimentos de produção filosófica da Grécia? Né? Primeiro, ele era para ser assim o grande herdeiro da academia. Né? Ele sai da academia, a saída dele, ela é um choque. Até porque ele era o único que efetivamente tinha entendido, digamos assim, de uma maneira mais clara e mais assertiva, o método de produção
que a academia se propunha. Ele era um debatedor genuíno, ao passo que os demais dogmatizavam por demais a filosofia de uma forma geral, ou permaneciam muito ligados a uma estrutura escolástica pura, né? Então, assim, eles não tinham, na realidade, o que se entendia, o próprio Aristóteles, inclusive, com a história de fundar a escola, ele entende que a academia ela tinha um legado que não poderia ser completado senão através de um movimento educacional, de um movimento de educação um pouco distinto. A escola ela tem características próprias, ela é feita para gerar uma alma mater, ela não é feita para gerar debate como a academia é, né? Ela é feita para gerar, existem debates evidentemente numa escola, mas a escola ela tem que ter uma tonalidade pessoal, uma característica pessoal, né? E essa característica ela vai ser legada aos estudantes que aparecem ali, aos membros dessa escola, que vão receber esses princípios e vão dialogar, cinzelar, construir e debater ao redor desses princípios. Ela tem uma característica, portanto, que nasce dos seus fundamentos técnicos, né? Então, como herdeiro da academia, ele tem um pouco essa característica de guardar essa possibilidade de debate, mas ele leva isso e modifica esse método de alguma forma em outras medidas quando ele vai fundar a escola, né? O rompimento dele com o pensamento platônico ele tem um caráter muito profundo. Aristóteles ele não parece ter em momento nenhum se utilizado do pensamento filosófico dele, pelo menos não na minha visão, né, para atacar o mentor dele. Só que a filosofia que ele produziu em si e por si, ela já desferia uns golpes muito fortes contra a ossatura central do pensamento platônico, que era a teoria das ideias, né, e a possibilidade de discussão dessa segunda navegação, né, e portanto do mundo das ideias. Isso tudo está muito fortemente questionado no pensamento aristotélico, né, sobretudo nos 14 livros da metafísica. Não se sabe se ele escreveu todos esses livros, né, e provavelmente não escreveu todos de uma vez. Então pensem que ao longo de uma boa extensão de tempo, o Aristóteles continuou gravitando em torno dessa crítica necessária ao pensamento platônico, né? Tem um ponto central na obra dele que é a maneira como ele vai produzir a filosofia dele. Platão era um sujeito. Platão ele tem uma centralidade muito grande na produção do pensamento filosófico, porque o Platão teve uma compreensão muito clara e muito incisiva dos pensamentos que vieram antes. Eu falei para vocês, por exemplo, que Platão tinha tido estudo com os pitagóricos, comentei com vocês a ligação dele com os números, falei sobre a questão do traçado místico do pensamento platônico, comentei que ele era um conhecedor de muitos pré-socráticos, tinha tido uma influência pesada de Empédocles, né? Mas não só isso, né? Platão também teve a influência de outros pensadores. Além de ter lido ter estudado, muito Empédocles, ele certamente também estudou muito Heráclito na juventude. Ele tomou muito contato com a filosofia de Heráclito. E o Diógenes Laércio conta que essa era uma das grandes questões que Aristóteles encarava, e é isso que eu quero que vocês percebam com mais clareza, com muita clareza. Uma das grandes questões que Aristóteles encarava e enfrentava na sua própria filosofia. O fato de Platão ter se deixado levar pelos princípios heraclitianos da filosofia, né? O Aristóteles mesmo estava mais fundado nas hipóteses de Parmênides, e mesmo assim ele criticava muito essas hipóteses. Tá, mas o que se quer dizer com tudo isso? Assim, a questão central do pensamento heraclitiano, né, a gente geralmente resume, se a gente fizer toda uma leitura do pensamento heraclitiano, ele tem traços muito característicos. Então, né, por exemplo, um dos traços mais característicos era a verborragia e a capacidade hermética, essa construção hermética do texto. O que isso quer dizer? Falava muito e falava muito complicado e era muito difícil de entender. E era de propósito. Para vocês terem uma ideia, quando Heráclito terminou de escrever a obra central, a peça central da filosofia dele, reza a lenda que ele levou o livro, né, que era um pergaminho, um rolo de pergaminho, né, na verdade, e depositou isso no altar do templo em Éfeso e disse, olha, isso é um objeto sagrado, isso aqui estava escrito inclusive ali, ó, quem merecer ler que vai ler. E daí quando a pessoa abria, dizia assim, ó, isso aqui não é para a compreensão de todos, aqueles que são merecedores compreenderão o que está aqui dentro. Então, assim, a filosofia do Heráclito, ela tinha um atributo místico muito forte, e existia, a exemplo da filosofia platônica, na filosofia heraclitiana, uma mistagogia. Só que essa mistagogia ali iria acontecer de modo que a construção do pensamento fosse se dando pela abertura de fórmulas complexas na linguagem, né?
Então já começa por aí, porque o Platão acabou sendo um pouco envenenado por essa ideia dessa mistagogia. Mas não é só isso, o conteúdo daquilo ali é mais importante. A noção que nós temos como a mais famosa de Heráclito, que é o pantarrei, ou seja, a ideia de que todas as coisas se transformam constantemente, né? E que vai justamente colocar em Heráclito aquilo que nós chamamos de uma filosofia das transições ou filosofia da transformação, faz com que Platão também passe a levar em consideração essa necessidade de compensação no seu pensamento por uma leitura transformadora. Então a ideia ela não pode ser estática no pensamento platônico em virtude da recepção desses princípios. Platão passa a ser esse indivíduo que de alguma maneira tem que entender nas ideias a possibilidade de transformação. Elas recepcionam de ideias mais elevadas fragmentos, partes, elas são dinâmicas por conta disso. E essa dinamicidade contraria aquilo que o Aristóteles entende ser a própria essência do pensamento de uma teoria das ideias. Elas deveriam ser mais fixas, elas deveriam ter um estado de permanência, mas elas não permanecem, e esse é o problema. Então, assim, essa fixação, essa rigidez, ela está colocada já nos primeiros livros da metafísica e é exaustivamente discutida por Aristóteles, porque para ele ela envenena o pensamento platônico. Né? Não só isso, mas Platão também vai revisitar muitas das preocupações que os pré-socráticos de uma forma geral, e que Heráclito vai enumerar muito bem nesse sentido, que os pré-socráticos de uma forma geral têm. Como assim? O pré-socrático ele tenta procurar, ele faz uma pesquisa mais profunda a respeito daquilo que ele entende ser a qualidade essencial de todos os entes. Só que essa qualidade essencial ela tem uma progressão histórica na cabeça do pré-socrático. O pré-socrático não entende, por exemplo, que você contempla um ser humano e vai ler ali atributos essenciais que são perenes, que vão existir para todos os seres humanos ao longo do tempo, ponto final. Existe algo que partiu de uma certa qualidade essencial, de uma certa qualidade comum a todas as coisas que existem e que foi se esparramando, né? Mais ou menos como a teoria do demiurgo, os primeiros princípios em Platão e o esparramar até a formação das ideias tangenciais ao mundo físico, e o próprio mundo físico, né? A própria physis, né? O pré-socrático, no entanto, ele tem uma concentração dessa teoria que é muito curiosa. Ele tenta encontrar um princípio só, que ele vai chamar de arché, ou to archaios. Né? Esse to archaios as pessoas geralmente traduzem por princípio. Tá? Algumas pessoas vão traduzir to archaios como sendo começo ou origem. Não está errado, é por aí também. Né? O conceito de to archaios, assim, só que ele é um pouco mais amplo do que o conceito de protos, né? Proteos, protos, que aí sim a gente está falando sobre início e ancestralidade. O to archaios, ele é contínuo, ele nunca acaba, ele é um princípio que está sempre emanando para as coisas. E na cabeça do pré-socrático, a arché, o to archaios, precisa ser encontrado. Aí você vai conseguir explicar o que é a essência, como toda a realidade se construiu. Né? Ou seja, o pré-socrático, para colocar de uma forma bem direta e bem simples, ele está tentando procurar os tijolos que formam todas as coisas que existem. E na maioria das vezes o pré-socrático procura isso no mundo material. Tá? Ele entende que existe um tijolinho na materialidade, um elemento comum a tudo que existe materialmente, e esse elemento comum vai constituir todas as coisas se transformando e mudando de forma, né? Mudando, encontrando novos caminhos. Né? Mas é sempre, no fundo, a mesma conformação, os mesmos tijolos. Né? Enfim, né? O fato é que o Aristóteles já propõe um enfrentamento inicial a esse modelo filosófico, daqui a pouco eu vou falar mais sobre como ele faz isso. Também tem um enfrentamento muito forte ao pensamento pitagórico. Né? Por que isso? Porque o pensamento pitagórico ele tem uma compreensão difícil dos números e ele contamina profundamente o pensamento platônico, como eu disse para vocês. Né? Então, se na juventude Platão estudou muito Heráclito, da juventude para a maturidade tomou contato com os pitagóricos e aproveitou muito disso na sua filosofia. Né? O próprio número é para Platão algo que preserva a essência. Eu falei para vocês lá que o que o essencial na visão de Platão. A essência ela demonstra a bondade, beleza e justiça de um ente. E a bondade, beleza e justiça vêm juntas. E onde é que elas estão localizadas mais profundamente? No equilíbrio numérico das coisas, no balanço numérico das coisas. Que é belo tem belas proporções. Sim? Por isso também é bom. E por ser bom também é justo, porque justamente o justo é o termo que vai colocar as proporções justas. Né? Nós nos satisfazemos, por exemplo, quando um julgamento é feito, e nós percebemos que a proporção exata para as circunstâncias, para os envolvidos, para a resolução do conflito foi dada em uma situação. O que era justo foi feito, porque o equilíbrio matemático foi respeitado.
E não é só o equilíbrio matemático da conta da coisa que está na tua frente, da dívida que você tem. É o equilíbrio matemático que envolve valores, emoções, circunstâncias sociais, leis, valores morais, por assim dizer, né? E por aí vai. Né? E ele critica muito essa questão pitagórica também, porque ele entende que o movimento pitagórico não consegue enxergar o número como abstrato, a rigor. Ele acha que o número tem que ter corporalidade e Platão cai nessa esparrela também. Por que as estrelas são belas mesmo? Por conta do equilíbrio de espaço, né, o equilíbrio da distância que existe entre umas e outras. Por isso elas são feitas belas. E aí Platão está dizendo basicamente para nós, percebam que o número tem materialidade. Vamos com calma que as coisas também não são tão simples assim. E o Aristóteles agora vai retomar criticando. Né? Em última instância, a preocupação que existe em Platão envenena de tal forma Aristóteles que ele também já não consegue mais fazer uma filosofia independente dessa necessidade de explicar as transformações. Né? E agora ele enxerga, ele tem algumas perguntas chaves que vão levá-lo a construir aquilo que nós vamos chamar de uma filosofia do movimento. Daqui a pouco eu vou falar mais disso, tá? Por enquanto guarda isso na manga. Veja, a primeira relação que eu quero colocar para poder explicar por que a filosofia se conforma dessa maneira é a relação que ele travava com Xenócrates. Está aí Xenócrates para vocês. Né? O que o Xenócrates tem em mente quando ele estuda Platão e quando ele expressa o pensamento platônico? Né? Só para vocês terem uma ideia, Xenócrates, por ser muito proeminente como aluno de Platão, ele acabou sendo considerado o herdeiro da academia e ele passou a liderar a academia depois da morte de Platão. Tá? Então pensem, Aristóteles, que se considerava o maior dos estudantes de Platão, sai da academia, é considerado por Platão um traidor, né? Se a gente pode confiar bem ali no que Diógenes Laertes coloca, e para encerrar o assunto ainda por cima, o adversário mais feroz, mais resiliente de Aristóteles assume a academia. Inclusive nessa época ele teria feito uma propaganda política pesada contra Aristóteles. E aí a gente começa a enxergar as possibilidades que o pensamento platônico tinha. Porque se Aristóteles está criticando esse pensamento para desfazer aquilo que ele entende como equívocos no âmbito pitagórico, na matemática que está por trás disso, na teoria das ideias, na ideia de um mundo das ideias, nessa noção de um mundo das ideias, Xenócrates aproveita todo esse ideário e começa a criar recuos interessantes na filosofia platônica. Veja, existe um princípio, um modelo fundamental, que é a ideia de arqué em cada uma dessas filosofias. Em Platão, a arqué ela aparece na figura do demiurgo. Ela aparece como o primeiro princípio, né, que por meio do artifício vai se despedaçando e levando à perfeição uma individualidade cada vez menos perfeita. Em Aristóteles, esse princípio da arqué ele é bem questionado. Né? Ele coloca, na realidade, daqui a pouco a gente vai ver, 3 possibilidades de arqué dentro do pensamento dele. Mas ele critica muito essa noção geral, basicamente porque ele entende que ela começa, a rigor, em razão de uma preocupação que foi melhor enunciada por Platão. A preocupação de que todas as coisas que existem devam ter partido de um mesmo núcleo, de um mesmo ponto de realidade, que vai se disseminando, se capilarizando e se ramificando para várias circunstâncias posteriores. Né? E aí tem a visão de Xenócrates, que está assim entre dois mundos, né? E tem muito do estilo de trabalho de Xenócrates envenenando. Então veja, se a arqué em Platão era basicamente esse primeiro princípio, e em Aristóteles vai haver uma crítica dessa postura em precisar encontrar um princípio, às vezes inclusive com reflexão falha, né? Em Xenócrates esse primeiro princípio permanece sendo muito claro. Só que ele pega o primeiro princípio de Platão e ele, Xenócrates, tinha uma mania de criar representações simbólicas muito comuns para as coisas. Né? Então, se a gente voltar agora para a leitura platônica, a gente vai perceber que Platão, quando colocou esse demiurgo, na realidade estava pensando em um traçado paralelo. Na cabeça dele, o mundo todo só poderia ter começado, ele só poderia ter sido iniciado, só poderia um universo ter vindo a existir se houvesse uma alma inicial que se partisse em várias outras. Isso é o demiurgo. Né? Aqui nós vamos chamar essa tese de alma-mundo. Tá? Então esse demiurgo é uma alma-mundo. Existe uma alma que resolveu se quebrar em várias partezinhas
menos perfeitas, né, cujas virtudes tinham sido filtradas e esparramadas, até que ela se tornou tão imperfeita que virou única. E daí começaram a surgir as coisinhas que existem na materialidade, os entes materializados. Então Rafael seria uma consequência de uma alma mundo ancestral, assim como vocês que estão aí em volta. Só que nós, como seres humanos, não somos iguais uns aos outros. Por quê? Porque nossos defeitos, como eu já expliquei lá em outro vídeo, aparecem fazendo com que nós os tornemos únicos. Mas se a gente for regredindo, a gente vai ficar cada vez mais semelhante uns aos outros até voltar a uma massa original, que é essa alma mundo. Para o Platão, portanto, existe um paralelo entre aquilo que gerou tudo e a nossa alma. Mas por que ele traça esse paralelo? Porque de todas as coisas que ele enxerga ao redor dele, de tudo aquilo, todos os entes que estão diretamente dados ao contato com ele, o único ente que tem capacidade criadora para além de si é aquele que tem uma alma, que é o ser humano. Então ele pensa assim, se a alma ela é a força motriz da criação. Para que um universo tenha sido criado, está na cara que tem que ter tido uma alma lá atrás. Essa alma mundo, o Demiurgo, estava lá criando as coisas a partir de si mesmo, inclusive. E aí essas quebras, essas divisões vão gerar um leque de primeiros princípios, e esses primeiros princípios vão buscando enraizamento e vão se reproduzindo cada vez mais. Tá, mas o que isso tem a ver com Xenócrates? Veja, o Xenócrates ele partiu desse mesmo pressuposto. Só que ele, com essa mania de simbolizar tudo, recuou 10 passos, pegou esses elementos e jogou de volta dentro da religião, criando dogmas religiosos para a filosofia. E aí entra a parte curiosa e interessante. O que ele dizia, por exemplo, a respeito dessa alma mundo? Não, de fato, existiu na visão dele uma alma mundo, um princípio uno. E agora ele recupera elementos dos pitagóricos. Então existia uma unidade original. Essa unidade original pertencia ao mundo das ideias. Quando essa unidade original olha para si mesma e por meio de uma reflexão cria um segundo, esse segundo vai aparecer no mundo e sua aparição ou emergência no mundo faz com que a materialidade possa ocorrer. Então, assim, digamos assim, existe aqui, não é um maniqueísmo, tá? Não se trata disso. Mas o princípio estrutural para o que virá a ser muito tempo depois o maniqueísmo, ele está dado nessa mesma linha de pensamento. Tem um que é pleno e está no plano das ideias, e daí tem um outro que está na materialidade. Ele fala, na realidade, são um casal. Então tem o homem e tem a mulher. O homem ideal, a mulher material. Tá? Então um surgiu do outro aqui. E agora esse casal primordial rege o mundo, tendo basicamente na sua aliança a criação de tantos outros elementos que estão disponíveis. Né? E agora ele começa a criar todo um processo epistêmico ao redor disso. Veja que o Platão, por mais que ele ainda estivesse enraizado em mitos, ele nunca quis que a gente voltasse ao império dos deuses para buscar essas explicações. As almas divinas não eram isso para ele. Aliás, o Xenócrates ele vai mais longe e diz assim, esse princípio ideal e material que existe, bem posso chamar de Zeus, por que não? Para mim, se quer chamar de Zeus, pode chamar. Porque é isso mesmo. Ou seja, ele ainda localiza esse poder, né, essa imagem de poder criador na figura de Zeus. Tá? Isso, aí veja, ele está desagradando a mundos e mundos, porque ao mesmo tempo ele está contrariando Hesíodo, que diz que Zeus não tinha. O Zeus ele não era uma autoridade, ele tinha poder criador em certo momento, quando ele recria os seres humanos, mas ele não é a autoridade criadora do universo. Ele não é a divindade mais antiga, né? Para Hesíodo, para os mitos tradicionais, ele não é a divindade mais antiga. Por outro lado, contraria Platão, que diz que essa alma é uma alma mais elevada e mais perfeita, está lá entre as almas mais perfeitas e mais próximas dos primeiros princípios, mas não pertence ao universo dos primeiros princípios. E até nisso, Xenócrates se torna confuso, porque Platão sabia discernir uma coisa da outra e colocava os primeiros princípios como princípios matemáticos. Na cabeça de Platão, os primeiros princípios estavam em números. Eu falei para vocês lá pelas tantas, né? O que são os primeiros princípios? Os primeiros princípios são a capacidade de dissociar uma coisa da outra. Mas que coisa que se dissocia da outra, Rafael? Nenhuma, você não precisa pensar em conteúdo, não tem nenhum conteúdo nisso. Né? O fato de você ter um e de repente ter dois, é isso que é o primeiro princípio, ele é meramente conceitual. O conceito de unidade, o conceito de dualidade, o conceito de trialidade, isso são os primeiros princípios. Eles são princípios matemáticos na cabeça de Platão. Né? Eles têm um vínculo matemático muito forte, ainda que não seja uma matemática mais pura e mais recomendável. Em Xenócrates não é isso que acontece, ele já começa a não entender mais os números como esses princípios. Então percebam que a gente... Mas por que você está insistindo nisso? Porque a gente teve, de Platão para Xenócrates, um retrocesso. A gente já não está mais conseguindo ter um discernimento metodológico, antes epistemológico claro.
Xenócrates está misturando os elementos da razão, que são esses primeiros princípios e os números, com os elementos simbólicos, que são os elementos da religião. Platão conseguia discernir uma coisa da outra, ele usava os dois, mas sabia discernir o momento de tratar de cada um. Xenócrates já não consegue mais. Qual é o resultado disso? Aristóteles se desloca radicalmente para o outro lado da moeda. Aristóteles se torna, por isso que chamam Aristóteles de um racionalista. Ele não é um racionalista como Kant foi na juventude, como Descartes, não tem nada disso. Mas ele tem tendências racionalistas em virtude dessas posturas que começaram a contaminar mais uma vez a filosofia. Percebem a ideia? E agora o Aristóteles sim vai começar a enveredar a filosofia para um plano de resoluções racionais de problemas. E ele vai virar as costas para esse processo, para esse universo todo. Eu vou ler para vocês agora há pouco, tá? Mas daí tem três visões de Arqué, né? Tem uma visão de Arqué em Platão, que é justamente essa alma-mundo. Tem uma visão de Arqué em Xenócrates, que também é uma alma-mundo, mas que está associada à figura de Zeus, e portanto ela está ligada a dogmas religiosos. E Aristóteles, como é que fica? Aristóteles ele é um questionador por excelência, e eu já vou explicar como é que funciona a filosofia dele. Mas para ele entender exatamente qual é a raiz dessas coisas, o primeiro ponto que ele coloca é uma deflagração crítica do conceito de ideia. Ele vai dizer assim, olha, eu sei que Platão começou a trabalhar com uma noção de uma ideia, de ideias, né, como sendo escalonadas até um princípio primordial. Só que tem um problema muito sério na maneira como ele enxerga as ideias, porque ele só consegue enxergar a ideia acoplada a alguma coisa. E para você conseguir destacar, então, por exemplo, tem o ser humano e a ideia do ser humano. Para você conseguir se destacar dessas ideias e chegar a um estado de pureza tal que leva aos primeiros princípios, é como se você estivesse pegando ideias que têm naturezas muito distintas para depurá-las até esses princípios matemáticos e colocar em choque. Veja, assim como existe, por exemplo, digo que seres humanos têm uma ideia que lhes é comum. E, portanto, eles têm atributos que lhes são comuns, a racionalidade, capacidade de comunicação e assim por diante. Eu posso dizer assim, se o ser humano consegue criar linguagem e se comunicar, em oposição eu tenho aquilo que não cria linguagem e não se comunica. Então ele diz assim, tá, então agora eu tenho esses dois conceitos. Mais acima, eu tenho a concepção de comunicação. Aí mais acima e assim vai, né? Vai chegar um ponto em que a única diferença entre esses conceitos vai ser justamente o fato de que eu tenho 2, 3 ou 4 vias, rotas distintas. Para dar um exemplo, né? Se eu digo comunicação e não comunicação, a distinção fundamental entre os dois é que há uma possibilidade A e uma possibilidade B, ou seja, há uma dualidade. Então eu abstraí até a dualidade. Aí ele fala assim, tá bom, eu consigo entender isso, mas a pergunta que eu tenho que me fazer antes de tudo é se de fato a dualidade é inerente à comunicação e não comunicação, ou se ela está acoplada à comunicação e não comunicação, como a tantos outros temas, ideias, né, que estão presentes aí. Em nada eu consigo fazer uma ligação substancial entre uma coisa e outra. É só uma coisa, em outras palavras, o que ele está dizendo é, se aqui eu tenho qualidades que são essenciais, né, por exemplo, essa dualidade é essencial, em outros lugares ela pode ser acidental, mas vai aparecer do mesmo jeito. E pode ser que esses primeiros princípios terminem por ser acidentais em elementos fundamentais para a existência. E, portanto, as ideias não recepcionam esses primeiros princípios de modo algum, a não ser no movimento e na relação que travam. E ele vai mais além, tem várias críticas. Outra crítica que ele coloca, por exemplo, é justamente essa. Né? Na esteira disso ele vai dizer, e o que eu vou dizer da relação, então? Porque eu tenho várias formas de relacionar. Pode estar junto, separado, pode estar acima, pode estar abaixo, pode ser mais ou menos denso, pode ser... Tem várias relações que eu posso observar travadas. Cada relação tem uma ideia que lhe corresponde? Ou são só os entes que têm dimensão, extensão, corpo, corporalidade? Mas daí quando eu coloco um diante do outro, tem uma ideia para a relação? Existe uma ideia, por exemplo, se eu tenho a minha mão, existe uma ideia para o ser humano, uma ideia para a mão, uma ideia para os dedos, uma ideia para as unhas, uma ideia para as falanges, uma ideia para a carne, uma ideia para a pele? Será que é assim? É estranho, né? Ele começa a colocar, olha, tem problemas, esse modelo tem problemas. E a gente tem que começar a separar, em sentido fundamental, duas coisas que Platão não foi capaz de separar. Platão achava que a essência das coisas estava na ideia, pura e simples. A gente tem que entender que existe uma separação mesmo na ideia. Se eu estou falando, por exemplo, de um ser humano e dos atributos que o caracterizam, eu estou falando da substância desse ser humano. Mas eu também posso falar da multiplicidade de seres humanos, ou da multiplicidade de membros no corpo humano. Aí eu já estou falando da matemática aplicada ao corpo humano, ao ser humano, e nesse caso eu estou falando de certas formas adotadas pelo ser humano. Então eu tenho que entender, na realidade, em outro plano,
como esses elementos e como essas ideias se engajam. Tá? E aí ele começa, depois eu vou entrar com mais detalhes nessa crítica aqui daqui a pouquinho, tá? Isso é só para vocês terem uma noção geral. E aí ele começa a dizer, olha, essa ideia de primeiros princípios, isso aí tá furado, não é assim que funciona não. Tá? Então ele já começou uma crítica mais pesada aqui. E aí a gente chega àquilo que é o problema central da filosofia para ele. Cara, isso aqui sozinho já dá uma discussão gigante, tá? Eu não vou, e aqui que eu quero me concentrar na verdade hoje, eu não vou ter tempo de fazer a discussão inteira. Eu só quero que vocês peguem essas críticas e agora entendam de onde ele está vindo. Né? E fala, olha, tem tanto problema para resolver dentro do contexto dessa discussão e como ela foi tratada até agora, que o que a gente pode fazer é voltar ao começo, não tem outro jeito. Né? A gente tem que entender, e essa primeira coisa que o Aristóteles vai colocar de uma maneira mais perceptível, que a gente tem jeitos de organizar o pensamento da gente. E esses jeitos vão dar para nós os entes que estão diante de nós, e a partir disso nós vamos formular o pensamento da gente. Fala, geralmente o ser humano organiza a sua vida pela visão, né? É o jeito mais comum do ser humano se organizar. Não exclui, evidentemente, os demais sentidos, mas é assim que ele se organiza. E por conta disso, geralmente a gente vai tratar o primeiro contato com as coisas que são visíveis. Isso já criou um problema para nós. Porque, por exemplo, eu vejo outros seres humanos, eu vejo animais, eu vejo a natureza, eu vejo o espaço que eu ocupo, eu vejo essa mesa, eu vejo esse computador, eu vejo tudo que está ao meu redor. E quando eu vejo essas coisas, a pergunta inicial que surge é: será que eu consigo descobrir o que essas coisas genuínas e realmente são? E aí vem a questão, mas por que você se perguntaria esse raio dessa pergunta? Veja, geralmente a gente não se faz, e aqui entra o ponto mais delicado e mais bonito de Aristóteles. Lembra que eu falei para vocês lá em Platão que eu costumaria ler sempre as obras pelas coisas que não estão ditas nas obras? Aqui é a mesma coisa. O Aristóteles ele tem dois universos de coisas não ditas em suas obras. O primeiro que é o universo da educação do tempo dele, né, que ele está insinuando aqui, mas não está contando completamente. O segundo é o universo das coisas que são inquietações pessoais dele. Basicamente são inquietações de todos os seres humanos, é por isso que a gente pode compreendê-las. Mas são inquietações pessoais dele que estão surgindo enquanto ele escreve. E esse ponto é crucial. Por quê? Porque aqui ele está colocando, evidentemente, todo o cenário de preocupações a respeito de como um ser humano lida com a dúvida. Tá? Isso ele vai deixar mais claro depois por um outro termo. Ele vai utilizar o termo aporeia. Mas deixa isso por enquanto. A aporeia quer dizer... Aporeia é um problema filosófico, né? Mas o problema é a dúvida. Cara, é a leitura mais humana possível de Aristóteles. Então veja, vocês viram que eu falei de uma parafernália aqui, do início da parafernália metafísica. Isso não foi nem o começo, né? Foi só para a gente tomar um pouco de fôlego. Vocês já viram que o assunto ficou bem mais confuso. Então vamos dar 10 passos para trás agora. E nesses 10 passos para trás, a primeira preocupação que a gente tem que ter é entender por que Aristóteles fez a filosofia que ele fez. A preocupação central de Aristóteles, pelo menos a leitura que eu faço, né, é a preocupação central com o espaço da dúvida. Que dúvida, Rafael? Como assim dúvida? Cara, se você levantar todos os dias da sua vida, escovar seus dentes, tomar seu banho, tomar seu café e sair para o seu trabalho, ou nesse caso, sentar para fazer o seu trabalho, as coisas podem correr de tal maneira que você nunca vai precisar se questionar a respeito de nada do que está acontecendo ao teu redor. Vamos supor que você faça tudo isso e quando você se senta para trabalhar, o seu computador não funciona. Não tem ali um problema que você tem que resolver? A partir desse momento, você não vai mais... Até então, você não se preocupava em como o computador funcionava. Você só se preocupava com a interface e em como operá-lo. No minuto em que ele não funcionou, você passa a ter que se preocupar em como ele funciona e como você pode consertá-lo. Né? Provavelmente vai chamar um técnico. Você vai transferir essa responsabilidade e ele, sim, vai se preocupar em trabalhar como a máquina funciona. Ele está respondendo a perguntas porque, em primeiro lugar, uma dúvida surgiu. E essa dúvida só surgiu porque houve uma interrupção súbita da tua rotina. Tá, mas então que raio de pergunta é essa? O que é o ser, o que é ser? E que tipo de rotina foi interrompida por conta disso? E eis a grande questão. O ser humano ele tem um leque gigantesco de questões que ele não vai compreender. Tem pontos da vida dele em que essas interrupções vão aparecer e vão criar reflexões existenciais. Se vocês quiserem um exemplo, está aqui o maior exemplo de todos, que é essa pandemia que está acontecendo. Isso é um choque, é um solavanco, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente não tem os instrumentos necessários, e isso cria certos questionamentos existenciais. Pensem que vocês tiveram que mudar profundamente a rotina de vocês.
E por conta dessa mudança primordial da rotina, vocês começaram nessa nova vida, nesse novo modelo de vida, a questionar, evidentemente, a perguntar coisas que eram mais relevantes ou menos relevantes, a se perguntar sobre o que era mais ou menos relevante para vocês, que é necessário ou não é, como você consegue sobreviver tirando certos elementos disso, né, desse mecanismo geral de vida. Né? Então tem gente que verbaliza agora falando assim, poxa, eu sinto falta de contato humano. Né? Então a gente começa a ver o que significa ter um contato direto, um contato humano com as outras pessoas. Tem gente que começa a perceber como é delicado o sistema de produção e de sustento de uma cidade, de um estado, de um país. Tem gente que começa a perceber como é necessário estar presente para fazer o seu trabalho. Tem gente que percebe, como nós aqui, por exemplo, outros jeitos de viabilizar o trabalho, talvez até ferramentas que no futuro sirvam para facilitar a nossa vida. Então, percebendo o contexto, esse desenho geral que nós temos, portanto, ele é um desses grandes momentos de interrupção e a geração de um dos grandes modelos de dúvida que nós temos. Por isso, quando ele fala que nós organizamos o nosso mundo pela nossa visão, são justamente as grandes interrupções no tecido de organização que vão criar dúvidas. E elas vão fazer a gente se perguntar assim, por que essa interrupção aconteceu? Você quer ver um exemplo disso? A gente sempre, isso é muito engraçado, assim, tem uma brincadeira que existe no meio, né, qualquer meio profissional, que diz assim, muitas reuniões poderiam ter, principalmente na administração, né, muitas dessas reuniões que fazemos poderiam ser substituídas por e-mails, né, e aí tem uma tirinha que eu achei um barato, uma charge, na verdade, perdão, um quadrinho assim, que eu achei um barato, o cara tava lá assim com o olhar espantado pro computador dizendo, meu Deus, essas reuniões todas poderiam de fato ter sido e-mails. O que ele quer dizer com isso? Pela interrupção, algo que gera latente, será que existem meios mais rápidos? Será que nós precisaríamos dessa congregação, dessa reunião ou não? Passaram a ser questionados e nós encontramos um novo canal de soluções. Tipo, não precisava daquilo. Nós temos uma ferramenta e nós temos uma solução mais rápida, mais suave, mais tranquila para resolver o problema. Percebem? Então, assim, na interrupção, nós começamos a enxergar as coisas tentando resolver problemas e tentando satisfazer dúvidas. Mas não é só isso. Nós também começamos a perceber a verdadeira natureza das coisas. Para que essa reunião foi feita mesmo? Precisava? Não. Talvez ela tenha sido feita com outro propósito, só para manter a fisionomia, né? Reunir as pessoas e conseguirmos nos enxergar uns aos outros, né? Pela presença física, para a criação de uma identidade, mas a gente começa a perceber que as coisas não eram bem como nós pensávamos. Né? E esse é o ponto de exploração. Quando você colocou em dúvida uma determinada situação, quando você colocou em dúvida uma determinada observação que você fez, a pergunta seguinte, imediatamente seguinte é, até onde isso vai? Se aquele ponto de confiança, se aquela episteme, aquele conceito certo, aquela concepção certa de vida desmontou, quantos mais não podem desmontar também? E aí a gente começa, através dessa desconfiança, dessa dúvida, a explorar o que as coisas são de verdade. A linha de raciocínio do ser humano é essa. Veja, se eu conseguir questionar uma vez, eu posso questionar outras. Até onde meu questionamento vai? Até que eu encontre de fato a verdade mais fundamental sobre algo. Quando eu encontrar essa verdade, não há mais questionamento para ser feito, e aí eu posso começar a trabalhar sobre uma base sólida. Então eu vou procurar até achar a verdade. Pronto, aí está a questão. Por exemplo, vocês vejam que interessante, tá? Eu comentei com alguns de vocês aí durante as nossas sessões ao vivo, né, durante os nossos debates, uma observação que foi feita por um funcionário da OMS, pelo secretário da OMS, perdão, e ele teria dito o seguinte, olha, não é possível que nós devolvamos ritmo normal de atuação nas sociedades, nos países, nas cidades, nos estados, né, nas províncias, e que nós não tenhamos um jeito de combater essa pandemia. Por que isso? Porque se a gente fizer desse jeito, o que nós vamos ter vai ser um retorno, uma explosão gradual da pandemia de volta, aí a gente vai ter que fazer fechamento de novo para poder controlar a pequena explosão, o burst que aconteceu, e aí a gente não vai conseguir sarar ninguém, não vai ter como você inocular a população, aí a gente vai soltar de novo quando achatar a curva, deve explodir de novo, a curva vai começar a crescer, a gente vai ter que fechar de novo. Então ele fala, o risco de você ter esse vai e vem é muito grande, por isso a gente tem que tomar uma atitude radical no começo. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem uma certeza hoje de como a gente vai tratar a pandemia, e por conta dessa incerteza, o resultado é uma incerteza na maneira como nos relacionamos com a própria doença.
Então, até que a gente tenha estudos sólidos, certeza de que temos uma cura, uma vacina, certeza de que isso é globalmente eficiente, certeza de que nós vamos ter espaço para tratar o eventual paciente doente, nós não temos como tomar uma atitude mais severa, mais definitiva. Posso dar um exemplo mais nosso. Posso dizer para vocês assim, vocês podem me dizer assim, Rafael, como é que vai ser a questão da nossa avaliação? E eu falar, eu não sei bem. Se eu disser eu não sei bem, se eu não der material, dados para vocês tratarem, vocês vão saber como? Aliás, por favor, deem uma olhadinha lá, que o trabalho de vocês está lá, tá? Aí vai estar lá agora no final da... Perdão, está não, vai estar lá agora no final da gravação, tá? Então dê uma espiadinha lá. Vocês têm então agora um jeito, uma maneira de trabalhar que está sedimentada, consolidada, está firmada, tem os pés plantados e firmados em cima de uma coleção de dados adequada. Senão vocês não têm como saber como lidar com a situação. Cara, é a coisa mais humana do mundo. Eu não consigo lidar com uma situação sem ter dados. É isso que ele está querendo dizer. Como é que eu exploro isso? Como é que eu sei que os dados são confiáveis? Se a gente for traduzir para a linguagem de hoje. Essa é a preocupação primordial dele. Então quando ele pergunta o que é ser, ele está basicamente dizendo como é que eu descubro as verdades mais íntimas das coisas. Eu preciso saber o que é um ser humano para saber como lidar com ele. Ok, como é que eu descubro o que é um ser humano? O que é esse negócio de ser, né? Agora, a questão central que o Aristóteles coloca é, não adianta você olhar para os entes individualizados. O problema é ele ganhou uma faculdade muito mais ampla, porque os pré-socráticos e o próprio pensador platônico, de uma forma geral, o próprio Platão e seus sucessores, eles começaram a entender que seria necessário você descobrir não apenas a essência daquilo que você está vendo, mas também a essência de todas as coisas, porque eles entendiam que a essência que está aqui diante de vocês seria resultado da essência de todas as coisas. Veja, para entender esse princípio, pense da seguinte forma: Rafael, ele não é só o Rafael. Você não é só você. Você é uma coleção de eventos que aconteceram ao longo da tua vida. Você é o resultado de uma série de relações que você travou com pessoas. Você também é o resultado de coisas com as quais você tomou contato, né? Então os teus gostos musicais são resultado das músicas com as quais você tomou contato. Você nunca ouviu, vai gostar como? Você não vai saber, né? Você é resultado da criação que teus pais, tua família, teus tutores, teus responsáveis te deram. Você é resultado das convivências que teve, das amizades que travou. É resultado das leituras que fez, dos filmes que viu, das viagens que fez, das experiências que viveu. O que isso significa? Que para definir você, não basta definir você. Eu preciso saber o que você passou para eu poder entender por que você é como você é. Aí eu vou começar a descobrir o que não é essencial à definição de você e o que é. E vou descobrir mais do que isso, né? De onde vieram essas coisas que são tão essenciais a você. Certo? Aí eu consigo ter um desenho mais amplo de você. Então, para eu entender quem você é na ordem do universo, eu preciso entender o que é o universo para começo de conversa. Eu preciso entender o contexto. Tá? Só que eu preciso entender o contexto em essência para entender você em essência. E os pré-socráticos tinham consciência disso, Platão tem consciência disso, Sócrates vai ter consciência disso, Aristóteles tem consciência disso. Então ele agora quer as qualidades primordiais do ser. E aí complicou tudo de vez. Que agora ele já não está mais simplesmente pensando naquilo que é essencial ao ente. Ele está pensando naquilo que é chamado de proteousia. O que é proteousia? Ousia é substância. Prote é aquilo que antecede, é o ancestral. Então, proteousia é a substância ancestral ou primordial. Tá? Ele quer descobrir o que é a coisa que faz o universo e que vem desde lá de o começo. Tá? Para ele poder entender por que o universo funciona como funciona. Tá, mas e daí? E se eu descobrir isso? Se eu descobrir isso, eu vou ter a natureza mais verdadeira de todas as coisas, e tendo essa natureza mais verdadeira, eu vou conseguir resolver todos os probleminhas filosóficos que aparecerem diante de mim, todos os probleminhas científicos que aparecerem diante de mim, a partir do princípio. Isso é o que nós chamamos de um processo de reflexão para a solução de aporias. Uma aporia é um problema filosófico, frequentemente sem solução, por sinal, né? Então assim, a gente tenta resolver. Depois a gente vai ver como é que a aporia se resolve, se é que elas se resolvem, tá? Mas por enquanto basta saber isso. Ele quer justamente trabalhar essa aporeia, né? esse pensamento aporético, ou seja, o pensamento dirigido para os problemas filosóficos. Tem um jeito de fazer filosofia. E percebam como ele é diferente do jeito platônico. Tá? Em Platão, a problematização que aparecia ela era dialogada. Em Aristóteles, não. Existe uma problematização, só que ela não é uma problematização temática, não é vamos falar da justiça. Nós vamos falar sobre problemas específicos de justiça, que é o que ele vai fazer na Ética Nicômaco, por exemplo, né?
Ele começa falando do problema da educação de um jovem e ele termina depois falando sobre o problema das várias formas de justiça e por que não compreendemos o que é justiça. Para ele, esse é o problema que tem foco. Não é saber o que é justiça, é descobrir porque eu não a compreendo. E aí ele consegue chegar a uma conclusão sobre o que é justiça. Tá? Então seria mais ou menos essa a ideia. Veja, com base nisso nós inauguramos agora uma ontologia propriamente dita. E o nosso problema passa a ser o ser. Tá? O ser é basicamente, assim, se eu for colocar numa questão de dinâmica, o ser pode ser representado ou definido como uma condição primordial que se manifesta em cada ente a cada instante de sua existência. Tá? Isso provavelmente não serviu para nada. Veja, que eu posso dizer assim, eu posso te mostrar o movimento do ser, por isso que a filosofia aristotélica, é a filosofia do movimento. Mas eu não posso apontar o que ele é. Tá? Eu posso apontar qualidades resultantes, mas eu não posso dizer o que ele é. No minuto em que eu puder dizer o que ele é, ele deixou de ser, de assumir essa posição que ele assume. Né? O ser, como é que funciona a questão do ser? Veja, o ser, ele, vamos supor que eu queira falar do ser do Rafael. Tá? Então o Rafael está aqui, ele é um ente, ele tem um ser. Ele existe, portanto ele tem essência, um ser. Né? O que é esse ser? O Rafael, ele vai mudar, ele vai envelhecendo. Né? O Rafael, que existia 20 anos atrás, ele era muito diferente fisicamente e mentalmente, e psicologicamente, e emocionalmente. Ele vivia em outro lugar, ele estava com outras pessoas, ele fazia outras coisas, ele falava outras coisas, ele tinha um outro jeito de olhar o mundo. Tá? 20 anos atrás eu estava na faculdade. Tá? Então eu era um sujeito muito diferente do que eu sou hoje. Eu estava no meu 2º ano de faculdade. Estava aí ocupando as cadeiras que vocês ocupam hoje. Né? Uma das cadeiras que vocês ocupam hoje. Né? E eu era uma pessoa muito diferente. No entanto, quando um amigo meu que me encontrou lá me encontrar amanhã ou depois, ele vai dizer: Ô Rafael, como é que você está? Ele sabe quem eu sou. Por quê? Tanto física quanto psicologicamente, tanto material quanto espiritualmente, tanto manifestadamente quanto existencialmente, tem algo que faz o Rafael ser o Rafael. Isso é o ser. Tá? O parceiro imediato do ser, o par imediato do ser, é um troço chamado identidade. A identidade faz com que você seja igualzinho a você mesmo, apesar de você mudar com o passar do tempo, grosseiramente falando. Você não deixa de ser você. Você se transforma, você assume novas características, abandona outras velhas, você se fortalece, mas você continua sendo você. Tá? E é isso que o ser representa. Agora, o que o ser tem para nós? Né? Como é que nós vamos operacionalizar o estudo do ser? Veja, os pré-socráticos, depois na próxima sessão, não vou entrar nessa, na próxima sessão eu vou falar mais especificamente em como os pré-socráticos encararam esse problema. Por enquanto eu vou só dar uma pincelada. Para os pré-socráticos, o ser ele estava acoplado automaticamente a uma substância primordial que era material. Essa substância primordial ela poderia ser representada de várias formas, e cada filósofo representou de um jeito. Tá? Heráclito, por exemplo, manifestou pelo fogo. Tá? Tem filósofos que manifestaram, como Tales de Mileto, pela água. Anaximandro, Anaxímenes, por exemplo, já pensariam ali no ar. Né? Tem filósofos que falariam da terra. O Aristóteles, inclusive, sugere. Por que não dizemos, então, que a terra forma todas as coisas de uma vez? Parece ser a visão mais popular entre as pessoas. Tudo é feito de terra. Eles entendem, portanto, que o ser emana de uma substância primordial que está aqui visível na nossa frente, um elemento primordial. Né? Ele fala como chamavam lá elementos. Né? O Aristóteles não acredita nisso. Ele diz assim, isso tem 2 problemas. O primeiro desses problemas é que essas coisas existem em estado mais ou menos puro na nossa cara e os seus atributos conseguem permanecer puros e não se transformam por isso. A terra continua sendo terra, o ar continua sendo ar, fogo, fogo, a água, água. Por que no meu caso a água se transformou e virou sangue, por exemplo? Ou por que no meu caso o fogo se transformou e virou movimento no corpo? Não sei. E por que ali o fogo não se transformou, ali a água não se transformou? Né? Por que meu copinho d'água aqui não se transforma? Né? Aproveitar e molhar a garganta um pouco. E ele fala, não faz sentido, não tem cabimento. Então você está partindo do pressuposto equivocado. Além do que, isso também ignora que existem coisas de uma natureza dupla. Que existem coisas materiais e existem coisas imateriais. Existem entes materiais e entes imateriais. E ele vai dizer assim, olha, tem autores que realmente entendem, tem filósofos que realmente entendem que existe essa imaterialidade e vão partir para ela. Os pitagóricos, por exemplo, correram um risco, mas não foram além o suficiente. Platão correu esse risco de dizer que existem coisas que são de fato imateriais. Né?
mas não foi suficiente. Aí vem a pergunta, tá, mas como é que Aristóteles chega à conclusão de que de fato existem coisas imateriais? E essa é uma questão interessante, porque basicamente o que ele está dizendo para nós é o seguinte, olha, de novo, volto lá para a questão da visão. Ele fala, olha, tem coisas que eu não preciso demonstrar para você. Tá? Você sabe que você pode pensar os seus pensamentos e eles não estão materializados na tua frente. Teu pensamento não tem uma substância material, não tem aqui, não, ele não está colocado no mundo aqui. Ele não está aqui, né, diante de você. Não tem ilé, não tem matéria, não é concreto. Então ele não é ilético. Né? Ilé significa matéria. Mas, né, então veja que eu usei ilé por serem diferentes, já ensino. Enfim, deixa isso para lá por enquanto, tá? Mas né, ele não tem matéria, não tá, você não toca, não cheira, não come, não olha, não tá, né? Ele não tá preso nos teus 5 sentidos. Ele fala, isso é uma coisa que a gente sabe. Né? Assim, isso é inato a gente ali. Você vê as coisas que estão diante de você, você consegue tocá-las, cheirá-las, ouvi-las às vezes, mas o teu pensamento ele é só inteligível. Isso é uma conclusão direta, que tem coisas que são só inteligíveis. Quanto a isso, nós não discordamos. Agora, nós vamos discordar sobre a natureza dos objetos que estão diante de nós. Será que eles são materiais ou será que eles são só inteligíveis? E ele fala, o problema não é que as pessoas não admitam pura e simplesmente, né, refutem globalmente essas existências como os pré-socráticos colocavam, mas o problema passa a ser, depois do ciclo pitagórico e platônico, que muita coisa que é só inteligível passa a ser entendida também como materializada. Uma coisa que o Aristóteles coloca de forma muito contundente na metafísica é o pitagórico ele acha que o número tem movimento, ele não tem. O número não tem extensão, ele não tem corpo, como é que vai se movimentar? Né? Aliás, esse é um jeito muito interessante, muito curioso de definir, porque isso mostra exatamente o que significa essa filosofia do movimento em Aristóteles. Né? Olha, se tem forma, tem corpo, tem movimento, tem velocidade, tem lugar no mundo. Se não, não. E tem coisas que falham em ter esses atributos. Né? Então, assim, eu não preciso demonstrar, mas que é uma demonstração, tá aí. Uma demonstração possível. E ele usa esses critérios para tentar entender o que os números significam. Ele vai dizer lá pelas tantas, olha, Platão e os pitagóricos diziam, um número 1, por exemplo, que vai se dividir em 2, passa a ser a substância da própria divisão, e isso está diante dos teus olhos quando você tem duas coisas, uma separada da outra. Fala, não, o número não se movimenta dessa forma, não é assim que ele funciona, porque ele é acoplável a qualquer realidade, ele é uma forma. Né? Ele opera no universo da forma. Então ele não tem esse salto. Né? E por conta disso a gente já começa a perceber então um outro problema nessa cadeia de leitura. Ele pensa assim, bom, então eu tive num momento uma tentativa de encontrar essa proteousia nos elementos, fracassou, não dá, não funciona. Aí, num segundo lugar, a gente tem a tentativa de buscar essa proteousia dentro do contexto específico de uma realidade inteligível que está meio ligada à matéria, então ela não se tornou completamente independente, também não funciona. Então agora a gente tem que entender que a nossa preocupação ela passa a ser sobre como opera esse jogo de forma com aquilo a que a forma é acoplada. Né? E aí ele começa a entender finalmente que existem 3 canais possíveis e existem 3 apostas que ele pode fazer para tentar entender onde as relações de ser se encontram. Ele vai dizer assim, olha, o ser ele pode ter em 3 posições distintas. Então se a gente for falar em forma, a gente pode dizer assim, olha, ele pode estar na forma universal das coisas, ele pode estar no universal. Ele pode também estar no particular. Como assim universal e particular? Então, por exemplo, ele pode estar no universal. A essência do ser humano, né, a qualidade mais fundamental do ser humano está na ideia universal do ser humano. Tá? Na ideia universal do ser humano. Então eu vou procurar lá na ideia as qualidades em respeito a esses seres humanos. Lá eu vou tirar as propriedades, vou extrair e vou jogar aqui. Aí ele fala assim, não, então tá, se não tiver ali vai estar no particular. Então eu olho para cada ser humano e ali eu vou encontrar a sementinha que dá o ser. E por último, eu posso colocar a ideia de que ela se encontra numa essência propriamente dita. Aí essa essência dela vai estar acoplada em algum elemento. Eu não vou entrar em detalhes agora, tá, a respeito dessas estruturas, porque elas são mais complexas. Eu só vou acenar agora para que a gente possa falar já no próximo vídeo sobre esse assunto. Mas só para vocês entenderem o questionamento que ele levanta. Tá no universal? É difícil difícil colocar isso dentro de um elemento universal, porque o universal ele está tão afastado, mas tão afastado, ele está tão alijado, que as propriedades que são colocadas ali, na realidade, pertencem a um campo de reflexão formal. Tá no particular, se assim for, eu vou ter uma superpopulação de qualidades essenciais, eu vou ter uma superpopulação do ser.
Tá na essência, então? Essa seria a aposta mais sensata. Mas daí onde é que está essa tal de essência? É a pergunta que você vai ter que se fazer. Então, o universal resume demais. Né? Basicamente, depois eu vou explicar melhor por que isso acontece, mas ele basicamente está dizendo, se eu for universalizar, a universalização máxima é a unidade de todas as coisas. Daí você vai me dizer, a essência de todas as coisas está na unidade de todas as coisas. Isso é absolutamente inútil. Isso significa dizer, onde é que está a essência do universo? Olha em volta. Né? Inútil. Né? O particular, por outro lado, ele é tão específico, mas tão específico, que é insano. Então eu vou dizer, existe uma essência do Rafael, assim como existe uma essência de você. Mas não é só do Rafael, existe uma essência do nariz do Rafael, existe uma essência da orelha esquerda do Rafael, existe uma essência do Rafael debaixo da porta, uma essência do Rafael sentado na sua cadeira. Cara, também não vai funcionar. Então a essência ela está acoplada de forma independente a algo que foi instruído, enraizado ou ramificado em estruturas que a gente ainda não está conseguindo enxergar, mas que vão ser discutidas na abertura da metafísica. Por enquanto eu vou guardar essas informações, tá? Eu vou precisar repavimentar tudo isso que eu disse para vocês ainda, de uma maneira bem didática, né? Porque vocês percebem que essas indas e vindas do pensamento aristotélico só tornam um processo mais confuso. Então nós vamos repaginar isso aqui no próximo vídeo, e daí nós vamos começar a discutir cada um desses tópicos em sentido específico, tá ok? Lembrem-se, por favor, de me contar como estão indo esses vídeos agora, sobretudo agora, porque agora é que a coisa vai começar a complicar de verdade. A gente está entrando numa discussão metafísica, ela não é difícil, tá? Não é isso. Só que ela é confusa por conta da semiose, né, por conta da tradução que vem do grego e pelas idas e vindas constantes dos raciocínios aplicados. Então a gente vai ter um terreno mais árido para atravessar e eu preciso que vocês vão me dizendo se eu estou conseguindo ser didático o suficiente ou não. Tá? Então, por favor, vão me dando resposta, falem comigo no WhatsApp, falem comigo por e-mail, vamos conversando nas sessões de debate e assim nós vamos. Beleza, pessoal? É isso aí, por enquanto eu vou deixar assim, tem mais sobre Aristóteles, eu já vou deixar mais coisa essa semana para vocês, vídeos mais curtos, explicativos de pedacinhos da obra, tá? Para vocês poderem ter uma visão mais clara e nós vamos conversando, beleza, galera? Cuidem-se, por favor, tentem não sair de casa, Deus abençoe a todos e nós nos falamos na sequência. Abração!